pessoal, tudo bem? Bom, nós já estamos em novembro de 2020, concluímos aproximadamente 75% do nosso curso e eu entendo que agora seja um momento muito oportuno de eu dar o feedback geral a todos vocês. E eu já começo parabenizando a todos e a todas que estão matriculados na disciplina. E com base no que eu posso parabenizá-los? Com base nas tarefas que vocês têm me encaminhado. A cada momento em que eu paro para realizar a leitura dos exercícios que vocês têm me encaminhado, eu consigo extrair deles a qualidade das respostas, o comprometimento, a dedicação, a leitura qualificada que vocês têm feito dos textos propostos na disciplina. Então, parabéns pela dedicação. Sei que a gente está numa situação em que as adaptações são necessárias e vocês conseguiram se adaptar muito bem à nossa disciplina. E eu aproveito essa oportunidade também para falar dos feedbacks individuais que eu tenho encaminhado. E a ideia desses feedbacks individuais é apontar não só os equívocos encontrados nas respostas, como também indicar os pontos positivos e os pontos em que vocês podem cada vez mais se aprofundar para sair com mais conhecimento. Então, é isso. Eu aproveito também essa oportunidade para corrigir a última tarefa proposta no módulo 8, que diz respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição. Vamos lá? Pessoal, eu entendo que uma boa forma de começarmos a nossa correção seria pela identificação dos pronunciamentos que são exarados por cada um desses órgãos do Poder Judiciário. Inicialmente, juízes de direito e juízes federais, eles podem pronunciar-se a partir de despachos, de decisão interlocutória e de sentença. Perfeito? Já no âmbito do TJ e do TRF, os desembargadores poderão pronunciar-se por meio do despacho, da decisão monocrática. O colegiado do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal poderá julgar a matéria e produzir o acórdão. E, por fim, como havíamos combinado no último vídeo, nós acabamos segmentando a decisão monocrática entre aquela decisão monocrática que é prolatada pelo relator do processo e aquela decisão monocrática que é pronunciada pelo presidente ou vice-presidente do tribunal no momento da admissibilidade do recurso extraordinário ou do recurso especial. Então, contaremos aqui com a decisão de admissibilidade do RE e ou do RESP. Perfeito? Vamos lá. Já no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, os ministros, eles poderão se pronunciar a partir de despacho, de decisão monocrática. Os seus órgãos colegiados poderão produzir acórdãos e também aqui podemos contar com a decisão de admissibilidade do RE, do recurso extraordinário. Perfeito? E, por fim, no Supremo Tribunal Federal, os ministros poderão se pronunciar a partir de despacho, decisão monocrática e acórdão. Tá bem? Então, passemos agora para os recursos cabíveis em face de cada um desses pronunciamentos. E começando pelo despacho. Bom, nos termos do artigo 1001 do CPC, em face de despacho não cabe recurso. E isso foi muito bem lembrado pelos alunos Henrique e Angélica em suas respostas. E, aliás, falando em indicação de dispositivos, mandou muito bem a Clarice, que trouxe em quase todas as suas respostas a indicação dos dispositivos do CPC que são aplicáveis a cada uma dessas hipóteses. Voltando agora para o despacho. Bom, eu destaco que há algumas peculiaridades
E isso foi identificado, inclusive, pela Ana Gabriela, que claramente realizou uma leitura muito atenta da doutrina e destacou que parte da doutrina não entende ser cabível recurso contra despacho. E para que possamos compreender essa aparente divergência entre o que consta no artigo 1001 e a possibilidade de interposição de recursos em face de despacho, eu entendo importante a observação que foi trazida pelo André, que trouxe a seguinte compreensão. Assume-se que os despachos não possuem caráter decisório. Caso haja, no caso concreto, equipara-se para todos os efeitos a uma decisão interlocutória. E eu entendo que essa observação foi muito bem colocada, porque realmente, na prática, é possível que um documento intitulado como despacho, na realidade, acaba tendo características de decisão interlocutória e vice-versa. Isso pode ocorrer por algum equívoco do juízo. Eu mesma já vi decisão de tutela de urgência em um documento intitulado como despacho. E nesse caso, gente, podemos perceber que se tratou de um mero erro material na indicação do pronunciamento realizado. Portanto, em face de despacho, realmente não cabe recurso, porque o despacho, em tese, não possui conteúdo decisório. Perfeito? Passemos agora para as decisões interlocutórias. A decisão interlocutória é basicamente um pronunciamento do juiz que possui conteúdo decisório. E, normalmente, ao longo de um processo de conhecimento, são proferidas várias decisões interlocutórias antes mesmo do pronunciamento da sentença. A decisão interlocutória, ela se diferencia da sentença, uma vez que a decisão interlocutória não se destina a pôr fim à fase de conhecimento, tá? Ou a extinguir a execução. Por exemplo, é por meio de uma decisão interlocutória que o juiz ele pode vir a julgar de forma antecipada e parcial o mérito. Ele pode resolver, por exemplo, um incidente de desconsideração de personalidade jurídica, pode conceder ou não uma tutela provisória requerida. Enfim, vocês podem notar que a decisão interlocutória não põe fim à fase cognitiva, embora se destine a decidir questões relevantes ao mérito da demanda. Em face da decisão interlocutória, caberá agravo de instrumento, perfeito? E eu achei muito interessante nesse ponto a resposta trazida pelo Sandro, que de forma muito didática dividiu a decisão interlocutória entre aquela que pode ser impugnada por agravo de instrumento e aquela que não pode ser impugnada por agravo de instrumento. Porque, pessoal, não são todas as decisões interlocutórias que poderão ser impugnadas via agravo de instrumento. Nós também temos as situações em que a decisão interlocutória somente pode ser impugnada via preliminar de apelação ou contra razões de apelação. E mandou muito bem o Edson e a Fernanda, que se lembraram da possibilidade de impugnação de uma decisão interlocutória via apelação. E, por fim, nós temos aqui a possibilidade de oposição de embargos de declaração. Nas situações em que a decisão ela vier a ser omissa, obscura, contraditória, ou venha conter, por exemplo, um erro material. Perfeito? Bem rapidamente, gente, a decisão interlocutória ela pode ser impugnada via agravo de instrumento nas situações contidas no artigo 1015 do Código de Processo Civil. Eu vou deixar aí na tela de vocês o teor desse artigo. Eu sugeriria que vocês viessem a dar uma pausa no vídeo, até mesmo para que vocês pudessem ler com calma quais são as hipóteses previstas no artigo 1015 que admitem a interposição de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória. E vocês podem estar se perguntando, o agravo de instrumento, ele só pode ser manejado nas hipóteses exclusivamente previstas no artigo 1015, ou seja, o artigo 1015, ele indica um rol taxativo, e a resposta disso pode ser conferida na análise do julgamento do tema 988 pelo STJ. A Corte Especial do STJ, ela fixou a seguinte tese:
O rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por isso, admite a interposição do agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ou seja, o STJ admite uma interpretação extensiva do artigo 1015 apenas às hipóteses em que uma decisão interlocutória vier a tratar de uma questão que necessite ser analisada com urgência, sob pena de ser inútil a sua reforma no âmbito do julgamento da apelação. Agora, com relação à sentença, vamos lá. Em face da sentença, cabe apelação e se lembraram muito bem, Rafael e André, sobre o cabimento de recurso ordinário. O recurso ordinário, nesse caso, ele será cabível em uma situação bem específica, tal como a prevista no artigo 1027, inciso 2, a linha B do Código de Processo Civil, que prevê que, em face de sentença prolatada por juiz federal, em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional, e de outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país, caberá recurso ordinário que será endereçado para o STJ. Em face da sentença, podemos também opor embargos de declaração. Perfeito? Ainda com relação aos recursos cabíveis em face da sentença, a Helena ela foi muito além do que proposto aqui na atividade e fez menção à súmula 640 do STF, que discorre sobre a possibilidade de interposição de recurso extraordinário em face de decisões pronunciadas no âmbito dos juizados especiais cíveis. Está certíssimo, só não irei incluir em nossa resposta, pois penso em limitar a nossa resposta às hipóteses previstas no CPC. Mas caso vocês queiram se aprofundar no sistema recursal dos juizados especiais, eu sugiro fortemente a leitura da Lei 9.099 de 95. Passemos agora para os recursos que poderão ser interpostos em face dos pronunciamentos que ocorrem no âmbito do TJ ou do TRF. Em face de uma decisão monocrática, caberá agravo interno, e esse agravo interno será julgado pelo colegiado desse tribunal, perfeito? Também podemos, eventualmente, opor embargos de declaração, diante de alguma omissão, obscuridade, contradição ou mesmo erro material. Com relação ao acórdão, uma vez que um determinado órgão colegiado venha prolatar um acórdão, nós podemos impugnar esse acórdão por meio de um recurso extraordinário ou por meio de um recurso especial. Também podemos impugnar por meio de recurso ordinário, na hipótese do artigo 1027, inciso 2, a linha A, ou seja, quando mandados de segurança decididos em única instância pelo TJ ou pelo TRF restarem denegados. Então, caberá recurso ordinário que será endereçado ao STJ. Perfeito? E também embargos de declaração. Em face de decisão de admissibilidade do RE e ou do RESP, é cabível o agravo em recurso extraordinário, em se tratando de recurso extraordinário, perfeito? O agravo em recurso especial, quando o presidente ou vice-presidente negar seguimento a esse recurso, e também o agravo interno. E parabéns ao Christoph, Rafael e Bruno, que apontaram muito bem o cabimento do agravo interno em face dessa decisão de admissibilidade. Porque, de acordo com o artigo 1042 do Código de Processo Civil, o ARE e o ARESP, eles são cabíveis em face de decisão que inadmitir RE ou RESP, salvo quando a inadmissibilidade estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, hipótese em que caberá o agravo interno. Perfeito?
E aqui vocês podem estar se perguntando, e os embargos de declaração? É possível a oposição de embargos de declaração em face dessa decisão? Bom, com relação a isso, embora o artigo 1022 traga de forma expressa o cabimento de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, a jurisprudência do STJ tem caminhado no sentido da impossibilidade de oposição de embargos de declaração em face de decisão que inadmita o RE ou o RESP. E quanto ao ponto, eu faço destaque e dou parabéns ao Leandro, que realizou uma pesquisa jurisprudencial para verificar exatamente essa questão que acabo de apontar. Perfeito? Então, não vou colocar embargos de declaração aqui. Agora, com relação aos recursos que poderão ser interpostos em face das decisões que venham a ocorrer no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Vamos lá. Em face da decisão monocrática, que é pronunciada por um ministro do STJ, caberá também agravo interno e embargos de declaração. Em face do acórdão, o que acontece? Caberá recurso extraordinário, recurso ordinário, nas hipóteses previstas no artigo 1027, perfeito? Embargos de declaração e embargos de divergência. Quanto à indicação do cabimento dos embargos de divergência, a Beatriz acertou em cheio. No caso do STJ, serão cabíveis os embargos de divergência quando o resultado atingido por um acórdão prolatado por um dos órgãos fracionários do STJ vier a divergir do julgamento que foi realizado por outro órgão do mesmo tribunal. Perfeito? E agora, pessoal, com relação aos recursos que são cabíveis em face de decisão de admissibilidade do RE. E quanto ao ponto, a Ana Júlia e o Bruno se lembraram de apontar essa decisão de admissibilidade do RE. Em face dessa decisão, caberá o agravo em recurso extraordinário ou o agravo interno. Agora, no STF, vamos lá. Em face da decisão monocrática, a gente repete agravo interno e embargos de declaração. E, em face do acórdão, temos os embargos de divergência. E o Leonardo fez a acertada menção ao cabimento desse recurso, que será cabível quando o julgamento do recurso extraordinário realizado por um órgão fracionário do STF vier a divergir do julgamento de outro órgão fracionário do mesmo tribunal. Perfeito? Também temos a possibilidade de oposição de embargo de declaração. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa correção da tarefa via vídeo, perfeito? E eu também espero que agora vocês tenham plenas condições de identificar na tarefa que vocês já me encaminharam quais são os pontos que demandarão alguma correção e logo em seguida me encaminhar a versão do arquivo corrigido, perfeito? Qualquer dúvida, questionamentos, perguntas, sintam-se à vontade para entrar em contato. Tchau, tchau!